Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de 8 a 11. Vamos fazer essa leitura como de costume, de forma responsiva. E diz assim a palavra de Deus: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia. Senhor, nós te bendizemos e te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, Senhor, tendo esse privilégio de te adorar, de te bendizer, de te cultuar. E pedimos que o Senhor continue falando a cada coração, que saiamos daqui edificados pela tua palavra, que o teu Espírito Santo ministre a cada coração e que sejamos instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória ao nome de Jesus. Estamos aqui hoje, no estudo das 7 igrejas do Apocalipse. Semana passada foi estudado a respeito da igreja de Éfeso, pelo pastor Mário Souza. E hoje nós estaremos aqui falando um pouco, aprendendo um pouco da palavra de Deus sobre a igreja de Esmirna. Uma das 2 igrejas que só recebeu elogios da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, então nós estaremos falando desta igreja, mas antes nós vamos falar, iniciar dando uma introdução rápida, falando a respeito da cidade de Esmirna, que se encontra hoje na Turquia, antiga Ásia Menor. Todas essas 7 igrejas se encontram lá na Turquia, na Ásia Menor, e era uma igreja que se localizava nessa cidade, Essa igreja, foi uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja pobre, mas numa cidade rica. Mas essa igreja que sofreu, que foi perseguida, que era pobre, em tudo ela foi fiel e só recebeu elogios da parte do Senhor Jesus Cristo. E não somente elogios, mas consolo. Só que nós vamos ver que o consolo, um consolo assim, não temas que vai vir coisa pior pela frente. Mas o crente, quando está com o Senhor Jesus é aquele que nos fortalece. A igreja de Esmirna, ela venceu, ela foi fiel, porque ela confiou no Senhor, porque ela preferiu negar o mundo a negar a Cristo. E a cidade de Esmirna, hoje chamada Izmir, esse nome Esmirna deriva da palavra mirra, que é uma árvore que produz um incenso que é amargo, mas ao mesmo tempo que ela é amarga, ela produz esse incenso, esse perfume, um perfume maravilhoso, que era usado de forma terapêutica e também para perfumes, para sepultamentos de corpos, de pessoas mortas. Era uma cidade portuária, e era conhecida como a cidade mais bela da Ásia Menor, chamada de flor de coroa da Ásia Menor. E ornamento. Possuía um belíssimo monte chamado Monte Pargos. Este possuía muitos templos pagãos, irmãos, a Zeus, a Apolo e dentre tantos outros deuses. E era uma cidade que ela era fiel ao Império Romano. Antes mesmo do Império Romano dominar todo o mundo da época, ela já era fiel a Roma.
E no ano 195 ela erige, né, ela constrói ali na cidade um templo a deusa Roma. Eles endeusaram a cidade Roma. E ela disputava com a cidade de Éfeso, né, quem era mais fiel, quem se dedicava mais ao imperador, ao Império Romano. E ela se vangloriava de ter construído esse templo à deusa Roma e também na disputa por construir um templo ao imperador. E ela ganha de Éfeso ao receber este privilégio, e ela é conhecida como a cidade fiel a Roma. Então nós vamos ver quando o Senhor Jesus fala para eles serem fiéis, a igreja entendia o que era ser fiel, o que Jesus estava dizendo, porque a cidade ela era fiel, porém a um Deus falso, a um Deus pagão, e agora a igreja ela deveria ser fiel ao Senhor Jesus. Ela possui um estádio de jogos atléticos, e a premiação daqueles jogos, daqueles jogadores, era uma coroa de louro. Todos os anos havia essa premiação. Então, todas as cartas, nós podemos perceber que Jesus, quando ele inicia a carta ali, fala para João escrever, ele sempre traz algo que a cidade possui para que a sua mensagem, eles venham compreender a sua mensagem. Nós vamos ver isso no decorrer de todas as cartas. E na cidade havia muitos judeus. Eu vou pedir para o diácono trazer um pouco de água para mim, por gentileza. Muitos judeus habitavam aquela cidade. E eles se opunham aos cristãos. Eles eram oposição ferrenha contra os cristãos daquela cidade. E porque eles receberam o direito de adorar a Yahvé, eles tinham alguns privilégios. E desses privilégios era ter liberdade de cultuar ao Deus Yahvé, ao único Deus. Só que eles não queriam ser associados com os cristãos, porque os romanos entendiam que o cristianismo era uma vertente da religião judaica, e com isso poderia perder os privilégios. Então, eles começaram ali a ter perseguição, e nós podemos ver no livro de Atos, no primeiro século, toda a perseguição que teve praticamente contra a igreja, partiram dos judeus contra a igreja. E assim, depois dessa rápida introdução, falando a respeito da cidade, que ela era fiel, há também relatos que no ano 600, no ano 1000 a.C., essa cidade ela foi construída pelos gregos. E no ano 600 a.C., ela foi destruída pelos lídios. Só que no ano 200 a.C., ela foi reconstruída, porque os lídios haviam destruído ela totalmente. E no ano 200, se eu não me engano, um dos generais de Alexandre, reconstrói essa cidade. Então ela entende, quando Jesus fala que eu estive morto e revivi. Eles entendiam também, porque a cidade, por um momento, havia morrido e voltou a viver. Então tudo estava relacionado à mensagem de Jesus para que eles pudessem compreender. E assim nós entramos agora nos versículos e vamos ver um por um aqui. Versículo 8 diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então nós já vimos na lição passada que o anjo, no culto passado, que ao anjo da igreja, o anjo dessa igreja é o próprio pastor, o bispo daquela igreja, que provavelmente o bispo da igreja de Esmirna seria Policarpo, que foi um dos discípulos de João. E aqui ele vai começar dizendo que estas coisas diz o primeiro e o último. Aqui Jesus se apresenta como Deus eterno. E o Senhor Jesus estava se referindo a Isaías 44:6, vou pedir que coloque no telão, Isaías 44:6 e 48:12. Isso aí, 44:6 e 48:12. Diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Agora 48:12, por favor. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei.
Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Ou seja, Jesus mostrando aqui que ele é Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo é apenas um. Então, exclui aquilo que que Jesus foi criado por Deus Pai, já tira de cena. Ele é Deus, ele é o Deus eterno. E continua dizendo que essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Aqui ele faz referência dizendo que ele é o Cristo ressurreto, ligando, né, fazendo entender, aquelas pessoas entenderem também, que por haver uma perseguição contra aquela igreja, que partia dos judeus, que partia dos romanos também, embora muitos estavam morrendo, nós vamos ver isso, que havia uma perseguição ferrenha, mas havia também a esperança, que assim como Cristo morreu e ressuscitou, eles também ressuscitariam se eles permanecessem fiéis ao Senhor Jesus. E no versículo 9, vai dizer assim: conheço a tua tribulação. Quando chegou aqui nessa parte, irmãos, eu vi que nós precisamos aprender muita coisa. Nós, como crentes do século 21, nós precisamos aprender a ser crente de verdade. Porque tribulação aqui, né, na verdade nós vamos ver aqui 3 problemas, né? Tribulação, pobreza e calúnia. E começa falando a respeito de tribulação. E muitas vezes nós reclamamos, né, que estamos passando prova, estamos passando dificuldade, e a gente passa mesmo, não passa? Todo mundo passa, todo mundo tem problema, todo mundo sente angústia, todo mundo sente um aperto muitas vezes, né? Todo mundo às vezes, eu creio, né, eu pelo menos passo isso, falo: Senhor, não estou entendendo porque está acontecendo isso, me ajuda, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. E tribulação, o significado dessa palavra, né, é aperto mesmo, é angústia, é sofrimento. Só que é interessante que ele vai falar assim: eu conheço as tuas obras, né, e conheço a tua tribulação. Primeiro ele vai falar que ele conhece porque ele é Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mais uma vez, desde lá de Éfeso, vai passar por Esmirna agora, depois vai para Pérgamo, e sempre ele vai falar: conheça as tuas obras, falando da onisciência do Senhor Jesus, e que ele conhece as tuas angústias, ele conhece as tuas tribulações, ele conhecia a tribulação que a igreja de Esmirna estava passando. Porque tem situações na nossa vida, né, embora eu acabei de falar que a gente precisa ser crente, né, aprender, melhor dizendo, a ser crente, a nos esforçar cada dia mais, tem momentos que a gente fala: Senhor, me ajuda, né, porque está difícil, meu Deus. Mas ele conhece, porque ele é onisciente. E outra, ele também passou por tribulação. Ele viveu essa tribulação. Já deixa para mim, por gentileza, Hebreus 4,15. Ele é onisciente, ele é Deus, e ele sofreu também angústia. Ele sofreu também pobreza. Ele sofreu também calúnia. E diz assim, vamos lá toda a igreja comigo? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa... mas sem pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, irmãos. O Senhor Jesus, ele passou por todas as tentações. Ah, mas eu fui traído, Jesus foi traído. Ah, mas eu passo a pessoa pobre, Jesus também. Oh, não tem onde eu reclinar minha cabeça, meu filho. Né? Você quer vir após mim? Eu não tenho onde reclinar. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitos estão dizendo aí que Jesus morava na beira da praia e tal. Não sei de onde tiraram essa ideia. Mas nós vamos ver aqui que Jesus passou por tudo. E Jesus entende a nossa situação e ele intercede por nós. Ele tem misericórdia de nós. Mas eu quero deixar aqui que ele conhece a tribulação da igreja. E tribulação, como eu falei, vem de aperto, vem de esmagamento.
e mostra como essa igreja estava sendo esmagada. Nós vamos ver como essa igreja ela foi esmagada, maltratada. Mas assim, né, como a mirra, ela é imprensada, e quanto mais imprensada, mais o perfume exala, assim é a igreja. Que essa igreja, quanto mais foi espremida, perseguida, empobrecida, mais fiel a igreja era ao Senhor. E aí fica para nós, irmãos. Esses dias eu estava no trabalho, e eu já estava preparando essa mensagem, né, esse estudo aqui. E teve um processo lá de progressão, e eu não consegui a pontuação. Pensa no homem chateado. Falei, Senhor, eu não estou entendendo isso não. Falei até na escola dominical, domingo passado, sobre a mãe Mardoqueu, né? Que às vezes a gente vira para Jesus e fala, Senhor, não aceito, não estou entendendo. E desde quando o servo tem que entender alguma coisa, escravo tem que entender alguma coisa? Escravo não tem que entender nada. Servo não tem que entender, servo tem que obedecer a palavra de Deus. Obedece-se o Senhor. E eu fiquei assim chateado, eu falei, não, Senhor, me perdoa, estou chateado mesmo, mas me perdoa, o Senhor sabe. E às vezes, irmãos, são coisas pequenas, porque quem é que supre as minhas necessidades? Quem é que coloca o pão na minha mesa? O café com leite? O arroz, o feijão, a carne, é quem? É o Paulo Roberto? Não, é o Senhor. Quem é que supre a sua necessidade? É quem? É você? Não, é o Senhor. Quem abriu aquela porta de emprego para você, bom, um salário bom, foi por sua capacidade? Não, foi pelo Senhor. É claro que você tem um mérito também, que você se esforçou, estudou, mas o Senhor usou a misericórdia dele para você conseguir também, e tudo tem que ser para a glória de quem? Dele. Tudo é para a glória dele. Não quer dizer que você não tem que se esforçar, tem que se esforçar sim, tem que fazer a sua parte, mas quem vai abrindo os caminhos é o Senhor. E eu falei, Senhor, eu falo, pensando que, né, chateado aqui, a igreja de Esmirna, tomando chicote no lombo. Irmãos, quem aqui já tomou uma ripada nas costas, sem camisa, por amor a Cristo? A gente está aqui no ar-condicionado, na poltrona, e nós vamos ver como nós precisamos, irmãos, buscar mais, ser mais fiéis ao Senhor, por amor a esse Senhor, conhecer esse nosso Senhor. Glória a Jesus, aleluia. E ela se dava conta da perseguição, ele conhece a tribulação de sua igreja, né? Tribulação traz a ideia de aperto, de esmagamento. E essa perseguição contra a igreja de Esmirna se dava pelos pagãos e pelos judeus, né? Por conta da perseguição desses dois grupos, porque eles queriam forçar os cristãos a adorarem, né, ao imperador, porque deveria ser cultuado como Deus. Como eu falei, nessa cidade havia um templo dedicado ao imperador, onde era cultuado ali como Deus, fora os outros deuses que haviam. E muitos deles, irmãos, morriam por sua fé. É por isso que Jesus começa falando, conheço a tua tribulação. Porque muitos estavam sendo perseguidos, forçados, né, a adorar o imperador, eles morriam por sua fé. E eu falei aqui que havia ali o Monte Pagos, né? E desse monte, irmãos, num só dia, de uma só vez, os pagãos, influenciados ali, né, também pelos judeus e tal, que não gostavam dos cristãos, lançaram lá de cima só 1.200 crentes, de uma só vez. E posteriormente lançaram, né, mais 800, totalizando 2.000 crentes mortos, lançados do monte. As circunstâncias forçavam os crentes a negarem a sua fé. Aí, trazendo, né, mais uma vez para os nossos dias, às vezes a gente pensa em parar. Quem nunca pensou em parar aqui, irmãos? Quem nunca pensou em desistir? Falar, não aguento mais. Esse negócio de ser crente é difícil demais, Jesus.
né? Mas a gente lembra igual Pedro, para quem que eu vou? Só tem Jesus mesmo? Vou fazer o que eu não sei ser do mundo, não gosto dessas músicas porqueiras aí de fora, né? Não tem Jesus, não tem vida. Para quem nós iremos? Mas a gente precisa entender que as nossas circunstâncias, irmãos, não se comparam, né, ao peso de glória que há de ser revelado e as circunstâncias que esses irmãos passavam, né, forçando eles a negarem a fé. Mas Jesus chega e fala: ó, meu filho, eu conheço a tua tribulação. A perseguição levou a igreja agora ao segundo problema que eu falei. A primeira era, né, a tribulação, esmagamento, aperto, angústia. E o segundo, Jesus fala: conheço também a tua pobreza. Por quê? Eles eram pobres. É claro que muitos eram escravos também, eles não tinham nada, né? Mas muitos tinham posses, tinham bens. Só que devido a eles serem cristãos, os seus bens, eles eram confiscados pelo governo, pelo imperador, né? Saqueados pelos seus perseguidores, os seus bens eram destruídos por seus perseguidores, e com isso eles ficaram pobres. E essa palavra pobre aqui no original, tocheia, significa pobreza total, pobreza extrema, e era como um mendigo sentado, que não tinha nada, não tinha condição de nada, era uma pobreza extrema, perdiam tudo por causa da perseguição. Os crentes, né, como eu falei, eram saqueados, confiscados seus bens, deixavam também de serem desonestos, né, por se converterem, pobres porque não se corrompiam. Era uma igreja espremida, sofrida, oprimida, no sentido de opressão por causa da perseguição, mas eles eram fiéis ao Senhor. Diferente hoje, né, da teologia da prosperidade. Jesus pode falar: ó, coisa da tua pobreza, você está em pecado. Diferente do que se ensina hoje, né? Ou melhor, o que a teologia da prosperidade ensina, que se você está pobre é porque tem algum problema. E nós estamos vendo aqui, Jesus fala: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Conheço a tua pobreza financeira, mas você é rico. Abra para mim em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que vai mostrar para a gente que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo serão o quê? Perseguidos. Então, se nós somos fiéis ao Senhor, hoje, irmãos, eu e você, nós seremos perseguidos, nós seremos injustiçados, nós vamos passar por situações adversas, que vamos ser injustiçados e vamos ficar tristes com aquilo, mas Deus conhece as nossas tribulações, Deus conhece o nosso dia a dia. Deus, a Bíblia fala que fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, irmão, supre as nossas necessidades. Só que o interessante é que essa igreja estava vivendo uma pobreza extrema. Eles não tinham nem o supérfluo, irmãos. Eu estava pesquisando que eles não tinham nem o supérfluo. Embora fossem pobres financeiramente, eles eram ricos espiritualmente. Diferente da igreja de Laodiceia, que era rica financeiramente, porém pobre espiritualmente. Então nós precisamos, né, buscar essa riqueza espiritual, essa intimidade com o Senhor espiritual. Não estou dizendo aqui que apologia à pobreza, não, que é para a gente ser pobre. Não estou falando isso, pelo amor de Deus, né? Se tiver os dois, rico financeiramente e rico espiritualmente, glória a Jesus. Agora, se for para escolher entre negar a Jesus e ser rico, e negar a riqueza e ser pobre, que venham a ser a segunda opção. Provérbios capítulo 13, versículo 7, por gentileza. E depois Lucas 12, 21. Vamos lá, toda a igreja? Uns se dizem ricos sem terem nada,
outros se dizem pobres, sendo muito ricos. E agora, Lucas 12, 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então nós vemos aqui que tem pessoas, né, que acham que são ricas. Por exemplo, Laodiceia, nós fomos aqui, a igreja de Laodiceia, achava que era rica, que não precisava de nada, mas era pobre, né, miserável, cego, nu, desgraçada, toda alenhada. Tinha muito aqui nessa terra. E fica aí um alerta para nós, porque nessa correria do dia a dia, a gente corre tanto atrás das riquezas, e não é errado, não estou dizendo que é errado nós corrermos atrás, nós nos dedicarmos, mas nós temos deixado de lado o que é mais precioso, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Só que nós vivemos, irmãos, em tempos em que as pessoas estão confundindo riquezas com bens espirituais, bênçãos espirituais. Não, Deus tem o melhor para mim, Deus quer que eu seja rico, Deus tem o melhor da terra, abençoarei o seu pão, a sua água, e Deus abençoa mesmo o pão e a água, mas isso não significa que todo mundo vai ser rico, não. Os pobres vai ter no nosso meio, irmãos. Sempre vai ter pobre, toda a vida vai ter pobre. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco. Sempre vai ter pobre, irmãos. E não é pecado ser pobre, como também não é pecado ser rico. Mas existe uma teologia aí que está confundindo as coisas e está se espalhando essa teologia, né? Essa ideia. E muitos têm buscado riquezas, buscado, né? Não, os irmãos estão me entendendo, né? Buscado pós-graduação, doutorado, PhD, bênção de Deus, mas e o reino de Deus? Está ficando aonde, irmãos? Nós estamos buscando, tendo a mesma dedicação para o reino de Deus? Temos dado o mesmo esforço para a oração, para a leitura da palavra, para visitar um irmão, para falar do amor de Jesus? Essa igreja tinha essa dedicação. Ela escolheu perder tudo, irmãos. Ela escolheu negar tudo, irmãos. Escolheu a pobreza e ser fiel ao Senhor. Não que eles queriam isso. Eles não queriam perder seus bens, de forma alguma. Ninguém quer. Mas muitos hoje estão negando a Cristo. Dentro das igrejas. Levantando a mão para o alto, cantando o hino e negando Cristo. Porque tem se dedicado a tantas coisas lá fora, mas na presença do Senhor, buscando a face do Senhor, ensinando os caminhos do Senhor para os seus filhos, tem deixado a desejar. E Jesus está falando, eu conheço as tuas obras. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Vamos parar com esse negócio que Deus entende, irmãos. Deus entende, Deus entende, Deus entende, Deus entende, e a gente vai para o inferno e Deus entendendo. Vai todo mundo para o inferno, Deus entendendo. Ele entendeu que você não queria buscar primeiro o reino de Deus, que eu não estava me dedicando ao reino de Deus. Eu, né, às vezes preciso, irmão, fazer uma hora extra e tudo. Foi domingo passado, surgiu um extra à noite, a mulher nem sabe. Falei, poxa, tranquilinho o plantão. Tinha outro, segunda-feira. Falei, não, hoje. Falei, um extra já me ajudava. Mas eu já falta um domingo sim, um domingo não, por causa do trabalho. Eu vou faltar 2, 3 seguidos, irmãos. É culto que leva para o céu, irmãos? É escola dominical que leva para o céu? É dia de oração que leva para o céu? É eu carregar a Bíblia debaixo do braço? Não, meu irmão. Não é, mas faz parte. É ser exemplo para minha filha, para as minhas filhas. É ser exemplo, porque ela fala, meu pai não dá valor para ir para a igreja. Para que eu vou dar? Irmãos, estamos buscando as coisas dessa terra.
e abandonando as coisas do céu. E essa igreja, Jesus falou: olha, eu conheço a tua pobreza, eu sei que você não tem nem o essencial, eu sei que você não tem nem o supérfluo, você não tem nada. Mas olha, escuta uma coisa, você é rico. Você é rico diante do meu Pai. E naquele dia, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O nosso alvo, irmãos, é o céu, irmãos. Nós temos esquecido disso, irmãos. Nós estamos olhando muito para cá, para a terra. Nós estamos visando muito material. Estamos sendo muito materialistas. Eu falei para os irmãos, essa palavra falou poderosa comigo. Sabe? Conheça a tua tribulação. Que tribulação que a gente está passando comparado a esses irmãos? Conheça a tua pobreza. Que pobreza nós estamos passando, irmãos? Graças a Deus tem comida todo dia. Tem café da manhã, almoço, janta, mocotó. Deus tem suprido as nossas necessidades. Temos sido abençoados. Mas estamos agradecendo a Deus, estamos fazendo a nossa parte, porque ainda hoje existem cristãos perdendo tudo. Ainda hoje, irmãos, tem crente morrendo por amor a Cristo. Ainda hoje, minha filha falou da escola dominical da irmã Sami, né? É Sami? Filha do Oziel? Suzy, parece, começa com S. Irmã Suzy, vocês sabem que vocês conhecem algum missionário? Aí mostrou os missionários que abandonam tudo, irmãos, por amor a Cristo. Abandonam o supermercado aqui pertinho, a farmácia pertinho, o hospital pertinho, e vai para esses mundão afora aí, Coreia do Norte, comunista, socialista aí que detesta crente, e vai lá, é preso, é castigado, não recebe comida, é morto, é queimado vivo. E nós, irmãos, ei Jesus, fala comigo, Senhor, fala com a tua igreja, desperta-nos, irmãos, porque estamos acomodados, irmãos, vamos nos despertar, porque essa igreja era pobre, mas ela era rica. Conheça a tua pobreza, mas você é rico. Diferente da igreja de Laodiceia, como eu falei, né? Muito bem. E aí vai para o terceiro problema agora. Conheça a tua tribulação, conheça a tua pobreza, mas tu és rico. E agora o terceiro, a calúnia, né? E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que esses judeus, né, o que se diziam judeus, e não eram na verdade, porque eles entendiam errado o que era ser judeu, eles contribuíram fortemente contra a igreja, né? Eles eram uma forte oposição, eles espalhavam rumores contra os cristãos, diziam, né, que os cristãos eram canibais por causa do corpo e do sangue de Jesus, envenenavam as mentes das pessoas com rumores, com calúnias, com mentiras, incitavam os romanos a prender os crentes, porque tudo isso porque eles não queriam ser associados com os cristãos, como eu falei no início, né, para eles não perderem o benefício, e não importava o preço. A gente adora Jesus, adora Yahvé, vai para a sinagoga, mas vão acabar com essa raça de cristão aí. E mentiam a respeito dos cristãos, e se julgavam como povo de Deus, mas eram sinagoga de Satanás. Eles a si mesmos se julgavam povo de Deus, mas a língua era cheia de veneno. E quem é o pai da mentira? O diabo, Satanás, o acusador, né? O adversário, melhor dizendo, diabolos acusador e Satanás adversário. Se diziam, né, trazendo para hoje, se diziam crentes, mas na verdade eram sinagoga de Satanás, porque interpretavam errado o que era ser descendência de Abraão, interpretavam errado o que era ser povo de Deus aqui nessa terra.
E nós vamos ver o que é ser povo de Deus. A igreja, ela é descendência de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Romanos capítulo 2, versículo 28 a 29. E depois Gálatas capítulo 3, versículo 11. Primeiro Romanos 2, 28 e 29. Toda igreja, por favor. Porque não é judeu... Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Gálatas 3:11 e depois 28, 29. Vamos lá? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. De sorte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e sois de Cristo, também sois e herdeiros segundo a promessa. Então nós vemos aqui que não é simplesmente nascer de judeu, é salvo, não. Como nós falamos, não é simplesmente vir à igreja, não é simplesmente dar oferta, dizimar, não, é muito mais, irmãos. É ter essência, é nascer de novo, é ser regenerado, é buscar santificação, é buscar, irmãos, sermos melhores a cada dia, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. Jesus, né? Não é assim, Jesus transforma ele, Jesus me transforma, me muda, me ajuda, freia minha língua. Eu falo com Jesus, às vezes minha mulher fala, você fala demais, pensa um pouquinho de falar, né? Eu sei que ela está certa, mas é difícil. Mas eu falo para Jesus o salmo, não lembro o salmo que fala, põe guardas às portas dos meus lábios. Jesus já colocou um batalhão, eu estou dando conta. Mas a gente precisa pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda, né? Me ajuda a ter um freio aqui, me ajuda a ter um coração melhor, me ajuda a ser crente, a amar meu semelhante, tira esse rancor do meu coração, essa raiva, esse sentimento faccioso, porque nós vemos o exterior, não é verdade, irmãos? Mas quem é que vê o seu coração, o meu coração? É Jesus. E todo mundo aqui está sujeito a errar. Todos nós. Se a gente não vigiar, a gente cai mesmo. Se a gente não vigiar, a gente peca mesmo. Se a gente não vigiar, a gente fala mal do irmão mesmo. Se a gente não vigiar, a gente mente mesmo. Tem que vigiar. Então vamos clamar para a gente não ser sinagoga de Satanás, para a gente não ser instrumento nas mãos de Satanás dentro da igreja. Esses judeus, falsos judeus, pensavam que só por eles serem descendência de Abraão, do sangue, eu sou circuncidado, sou salvo. Não, eram sinagoga, Jesus chamou eles, são sinagoga de Satanás, são usados por Satanás. Que nós viemos ser usados pelo Espírito Santo, irmãos, nascidos, regenerados da água do Espírito. E aí a gente pode clamar, Abba Pai, papai, paizinho, para nós glorificarmos o nosso Senhor, para nós glorificarmos a Deus. Muito bem, irmãos, então nós vimos aí a perseguição, esses três problemas que a igreja estava passando: tribulação, aperto, né, angústia, sendo esmagada pela perseguição. A pobreza foi por conta da tribulação, por conta da perseguição. Eles se tornaram pobres financeiramente, né? Os seus perseguidores confiscavam, né? O governo confiscava os seus bens, seus perseguidores roubavam seus bens, destruíam seus bens, e a blasfêmia, a calúnia que era dada contra eles. Então a igreja, naquele momento, né, estava sendo esmagada, perseguida, coitado, né? Coitado de nós, que Jesus tem misericórdia de nós. E Jesus vem e fala assim no versículo 10. Vamos lá, todo mundo? Não temas as coisas...
além do sofrimento presente, Jesus fala assim, ó, não temas, meus filhos, não temas. As coisas que hei de sofrer. Não temas, não é só o que você está sofrendo agora, é o que você vai sofrer ainda depois, que o caldo vai engrossar. Lembra quando eu falei, que eu repeti várias vezes, que a gente tem que aprender a ser crente, irmãos? Que às vezes é um apertozinho, uma dificuldade, bati o carro, fui dar ré, acertei outro carro, e por aí vai, a mulher não cozinhou, queimou minha comida, e viagem, eu estou atribulado. Não foi progressão no trabalho, Jesus, tem misericórdia. Aquela porta de emprego não abriu, eu sou teu servo. Essa igreja estava sendo traçalhada, irmão. Jesus fala, não temas, meus filhos, as coisas que ainda tens de sofrer. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus está no controle de todas as coisas. Parece jargão, não parece? Mas não é. Nós precisamos buscar, pedir a Deus, Senhor, me ajuda a confiar. Porque num culto maravilhoso como esse, onde nós louvamos ao Senhor, cantamos, lemos a palavra, estamos agora aqui ouvindo a mensagem, é maravilhoso, irmãos. Nós cantamos aqui, quando o inimigo se levanta, ele tem que cair. Quando o crente está firme aos pés do Senhor, ele passa pela prova. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. Você está cantando louvor quando está passando pela prova, irmão? Você está cantando louvor quando está sendo atribulado? Ou você está faltando culto, ou você não está orando? Não vou orar mais, não vou ler Bíblia mais, não aguento mais. Como é que tá? Falamos no começo, quem aqui já tomou um tapa na cara por amor a Jesus? Não aguento mais, Jesus. Os crentes estavam sendo lançados, irmãos, no penhasco, irmãos. Aí Jesus vem e fala, olha, não temas as coisas que ainda tens de sofrer. Jesus está no controle de tudo, mas é necessário eu ser fiel, é necessário eu ser crente de verdade, é necessário eu mergulhar verdadeiramente no oceano do Espírito, é necessário verdadeiramente amar essa palavra, não somente falar. Eu falo com Jesus, eu não quero só pregar, eu não quero só ensinar, eu quero viver, Senhor. Eu quero viver a Tua palavra, eu quero viver santificação, eu quero viver o Espírito Santo de Deus em mim, eu quero viver, ser revestido do Espírito Santo, ser revestido de Jesus Cristo. Nós precisamos viver e parar de nos conformar, irmãos, com este mundo, porque está um tal de que não tem nada a ver, que Jesus é amor e tem que aceitar tudo. Está errado, tem uma coisa errada. Ou eles estavam errados e a gente está certo. E eu estou falando aqui de santificação, tá, irmão? É de busca. Eu estou falando aqui da gente se dedicar de verdade, sabe? Porque o caldo engrossa para o crente, irmãos. Mas ele continua dizendo que eis que o diabo está para lançar prisão a alguns dentre vós. E essa prisão aqui, eu vou adiantar, porque não dá para falar tudo. Essa prisão naquela época não era igual hoje não, que o preso aqui no Espírito Santo faz jiu-jitsu, né? As ideias, né? Tem direito a café da manhã, almoço, janta, banho de sol, mais o que? Escova de dente, dentista, chega no hospital, entra primeiro, e vocês conhecem, né? Tem todas as regalias. 5 saidinhas por ano e não volta mais, e por aí vai, né? Não vamos polemizar aqui não. Mas não era assim não. A cadeia, quando era preso,
era para ser preso e julgado. Se fosse, né, inocentado, era solto. Se não, ou morria de doenças da prisão, porque não dava tempo às vezes de ir para a condenação, ou já era condenado de vez à morte. Né? As prisões, elas eram insalubres. O camarada ou saía leproso ou tuberculoso. E condenado à morte, assim como foi Paulo. Não ficou nem leproso nem tuberculoso, foi decapitado. Isso porque ele era cidadão romano. Senão, eu iria morrer igual Pedro, segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo, queimado na fogueira, né, lançado aos leões e por aí vai. Então, olha a situação desses irmãos. Não eram alimentados nas prisões, né? E Jesus fala que haveria uma tribulação de 10 dias contra, né, esse período que Jesus fala: eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Esses 10 dias, vai ter algumas linhas diferentes do que significa esses 10 dias. Uns vão dizer que eram 10 eras, com 10 imperadores diferentes, as 10 perseguições que teve, né? Não que foram seguidas. Teve espaços de perseguições maiores, outras mais graves, outras nem tanto. Outros vão dizer que eram 10 dias literais de perseguição intensa. Mas que Jesus queria mostrar com isso que a data estava marcada para o fim. Iria ser intensa, uma perseguição intensa de 10 dias, porém com início e com fim. E tudo isso nós vamos ver que quem é que vai lançar, quem é que vai perseguir, quem é que vai provar, né, pôr à prova ou tentar, é o diabo. O diabo, irmãos, ele está ao nosso derredor, ele não brinca de ser diabo. O diabo não brinca com você, com o crente. Por isso que o crente não pode brincar de ser crente. Nós temos que ser crente de verdade. O pastor Elvis pregou aqui domingo retrasado, se não estou enganado, sobre o mundo espiritual. E nós vivemos isso. Existe uma guerra espiritual quando a gente sai daqui para casa, quando a gente sai de casa para o culto, porque o culto tem que começar em casa. A criança que começa a chorar, não quer tomar banho, enrola tudo. Vai repreendendo, vai orando, vai abençoando o seu lar, vai abençoando sua família. Porque é guerra espiritual, irmãos. No trabalho, aquela pessoa que chega brincando demais com você, tá bonita, cheirosa. Cuidado, irmãos. O diabo fica ao nosso derredor, fazendo o quê? Bramando como o leão, buscando quem possa tragar. Se a gente der uma brechinha, irmãos, ele coloca a mão. E aí vai entrando devagarzinho, sorrateiramente. Já ouviu aquela expressão, sapatinho de pano? Ele vai chegando devagarzinho, e não chega um cara de diabo. Então, ele coloca essas artimanhas contra nós. Deus permitiu que ele fizesse isso contra aqueles crentes. Lembra de Jó? E Deus que começou o assunto, tá, irmãos? Satanás, de onde vens? De rodear a terra. Tem visto meu servo Jó? Né? Se fosse Jó, ia falar: Senhor, para que o Senhor foi falar meu nome? Mas Deus sabe de tudo, Deus está no controle de tudo. Deus não quer, irmãos, que a gente continue no conhecimento superficial dele. Estava tudo bem com Jó, irmãos. Rico, meu sonho, 10 filhos, ó. Rico e 10 filhos, porque para manter 10 filhos tem que ser rico. 10 filhos, pelo menos 3, né? Bênção, orava, intercedia, estava tudo bom demais, irmãos. Só que ele fala lá no último versículo, no último capítulo, se não me engano, 42, ele fala, antes de ele passar por todo aquele problema que todos conhecem: eu te conhecia de ouvir falar.
para nós termos intimidade com o Senhor, para a gente sair, lembra de Ezequiel? Águas que davam nos tornozelos, água que dava nos joelhos, água que dava nos lombos, até o momento que não dava para ele atravessar mais aquele rio, ele teve que atravessar o rio como? Nadando, irmãos. Só que quando está tudo bem, a gente se acomoda, não é verdade? Quando está tudo bem, a gente não gosta de ser incomodado, irmãos. Mas Jesus quer que a gente tenha experiência com Ele, comunhão com Ele. Ele quer batizar o crente com o Espírito Santo, para você ser revestido de poder, para pregar com mais ousadia. Não significa que você não tem que pregar, mas você vai pregar com mais ousadia. Ele quer que você busque os melhores dons espirituais para a edificação da igreja, para a consolação da igreja, para a exortação da igreja. Ele quer que nós tenhamos visões, Ele quer que nós tenhamos o fruto do Espírito, que é evidência de salvação. Ele quer que nós, irmãos, tenhamos mais proximidade dEle. Ser fiel, vocês vão passar por tudo isso, vocês vão ser postos à prova. A tribulação, a prova, ela não vem, irmãos, para matar o crente, não vem. Às vezes fica chateado, né? Fala a verdade, às vezes a gente fica triste. Jó até amaldiçoou o dia dele, mas também o que ele passou, né, irmãos? Misericórdia. Às vezes a gente fica chateado com a situação, embora ninguém tenha tomado uma lapada nas costas por amor a Cristo, uma ripada. Não, mas a gente às vezes fica assim, mas temos que entender, Jesus está no controle. Tudo tem um propósito. Vem dizer com isso, esse versículo, né, que a igreja deve olhar para além da provação, para o glorioso propósito de Jesus. Quantas vezes, irmãos, a gente canta aqui, a gente abre a boca para louvar, a gente fala: Senhor, eu quero ser usado como farol que brilha à noite, como flecha e parará, me chora e canta. Aí eu falo: bênção de Deus. Aí Jesus fala: opa, estou gostando disso aí. Então vamos amadurecer um pouquinho espiritualmente, aí vamos apertar aqui o cinto um pouco. Ai, você está apertando demais, Senhor, está doendo demais. Hã? Assim não, Jesus, eu pensei que era andar de carro novo, eu pensei que era só vir para a igreja. Não, irmãos, é oração, é busca, é dedicação, é santificação, é dar bom testemunho lá fora. Paulo que vem da Tito, né, falando sobre o bispo, mas é para toda a igreja, que dê bom testemunho para com os de fora, não é só para com os de dentro não, dando bom testemunho para com os de fora. Nós temos que olhar para além da aprovação, para o glorioso propósito de Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 9, agora é hora de acelerar, e falar rápido, minha mulher que fala, você começa rápido, depois diminui, depois acelera de novo, é o tempo, irmãos. Diz assim, vamos lá, toda a igreja? E também... É 1:29. Amém, que o nosso amor aumente, mas é o 29. Vamos lá, toda a igreja? Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente crer nele. Ó, entendi, eu creio em Jesus, glória a Deus por isso, que nós cremos, crente, sou crente, eu crente, não sou crente, eu sou crente sim, eu gosto de falar que sou crente, mas não foi concedido para a gente ser só crente, como diz o pastor Ziel Gomes, não conheço nenhum dom que fala dom de ficar sentado no banco, eu tenho o dom de vir para a igreja e ficar sentado, não, você foi concedido a graça de padecer por Cristo, e não somente crer nele. E nós devemos ser, ele fala, ser fiel até a morte. E essa morte, pode voltar para o texto, por favor, obrigado. É o versículo 10. 10, isso. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa morte não é até o dia que eu morrer, né? Até o dia que eu ficar velhinho e tal, e morrer. Não.
Essa morte, está vendo o sofrimento todo que eles estão passando, que nós vimos aqui? É até, se for preciso, até o martírio. Até o martírio, ser testemunha. Testemunhas no grego é mártir. Até o martírio, se for preciso. Prefere morrer do que negar a Cristo. Essa igreja preferiu morrer do que negar a Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 10 até o versículo 12. Vamos lá, toda a igreja? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai e exultai. E aí, irmão, nós precisamos ou não precisamos aprender? Precisamos ou não precisamos melhorar? Precisamos ou não precisamos nos humilhar diante do Senhor? Regozijai. O que é regozijar, irmãos? Alegrai-vos e exultai quando vos perseguirem, quando vos caluniarem. Quem gosta aqui de ser caluniado, diga amém. Ninguém, né? Alguém falou aí, quase que alguém falou. Ninguém, irmão, dá raiva, dá mentira a meu respeito. Regozijai, e dar-te a coroa da vida, se você for fiel, até o martírio, se for preciso. Nós precisamos aprender com esses irmãos, para recebermos não uma coroa que o mundo dá, uma coroa de louros, uma coroa passageira, um prêmio passageiro, né? As coisas aqui dessa terra, irmãos, elas são boas. Ter um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, um bom salário, é muito bom. Não estou falando que é ruim, não, maravilhoso. Se, né, Deus quiser me dar, eu aceito, Senhor. Pode passar para cá. Agora, o céu é muito melhor. A questão, irmãos, é o nosso coração. Onde que está meu coração? Está no Senhor? Então a minha riqueza é o Senhor. O meu coração está nas coisas aqui da terra. Que Deus te dá a condição, que Deus te abençoa, mas você retém, você segura. A igreja, os irmãos precisando aí e tal, mas não, R$2, R$10, uma vez no mês. Estou falando valor aqui mesmo, irmão. Depois o pastor já me deu atenção. Irmãos, qual foi a última vez que eu e você deu uma oferta, sabe, abençoada, com coração alegre, com coração generoso? Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor tem me abençoado. Ó, minha família que o Senhor me deu, Jesus. Ó, Senhor, o Senhor me deu um emprego bom. O Senhor não está deixando faltar nada. Qual foi, meu irmão, a vez que você fez isso? A última vez? Eu fiz isso em 1900 e cacetadinho, né? Não, irmãos. Qual foi a última vez que Jesus te abençoou abundantemente? Já pensou se nós fôssemos tratados da mesma forma que nós tratamos o Senhor? Que Deus tenha misericórdia de nós. E para finalizar, irmãos, Jesus, ele quer nos dar uma coroa eterna. E aconteceu 50 anos, né, aproximadamente 50 anos após essa carta, Policarpo, que provavelmente ele era o bispo dessa igreja, né? No ano 155 depois de Cristo, os judeus denunciaram o Policarpo e a igreja, e eles ajudaram a recolher, né, lenha para queimar Policarpo, e levaram ele diante das autoridades, e as autoridades pediram para ele, né, dizer que César era o Senhor, e ele se nega, é claro, ele se nega diante disso. Então, negue a Cristo, que aí a gente te dá a liberdade. E ele fala: 86 anos eu tenho servido a Cristo, e ele nunca me fez mal, só o bem. Como então eu posso negar o meu rei e o meu Salvador? E ameaçaram ele com feras, irmãos.
Vamos jogar você às feras. Ele não negou. Então eles disseram: farei que sejas consumido pelo fogo. E ele fala: tu me ameaças com fogo, que queima por 1 hora e depois de um pouco tempo se apaga. Mas tu és ignorantes a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservados para os maus. E ele fala assim: o que vocês estão esperando para me queimar? E aí queimam ele vivo. E ele demora a morrer e ele é ferido por uma adaga. E ele morre louvando ao Senhor, irmãos. Então essa é a igreja de Esmirna. Essa é a igreja que nós precisamos ser, irmãos. Uma igreja fiel, uma igreja fervorosa, uma igreja que prefere perder tudo do que negar a Cristo. Que Deus, irmãos, nos ajude a sermos fiéis até o martírio, se for preciso. E Deus seja louvado.